venha viver para Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, estamos de regresso aos estúdios da Soberania TV, agora que nos aproximamos a passos largos da última fase deste desconfinamento e na semana que se segue às comemorações do 25 de Abril. É num espírito de liberdade que damos aso às notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Uma nota de alguma tristeza pelo facto ocorrido ontem num estádio de futebol, a agressão a um jornalista por parte de indivíduos ligados a um clube de futebol. Enfim, este tipo de atos está a ser recorrente no país. Alguém tem que pôr mão nisto, porque as pessoas, por mais enervadas que andem com o estado da pandemia, etc., os comportamentos das pessoas revelam alguma instabilidade, mas o que se passou ontem, pelo menos quando cheguei a casa à noite, vi uma agressão, não foi por parte do presidente desse clube, mas o presidente desse clube aborda um jornalista um repórter, que está no exercício das suas funções e a seguir alguém que se desconhece, embora tenha sido já objeto de identificação no local pelas autoridades policiais, agride violentamente o jornalista que está no exercício das funções. Se esta prática, que vem sendo o hábito nos estádios em Portugal, se começa a generalizar, só quando houver realmente uma consequência grave, ou uma morte, ou ferimentos graves, é que vamos acordar para isto. O Secretário de Estado do Desporto, as entidades que gerem o desporto em Portugal, têm que ter mecanismos de controle, sobretudo dos dirigentes que provocam este tipo de desacatos. Não é? O comportamento dos dirigentes desportivos deve ser exemplar. E porquê? Porque são seguidos por milhões de pessoas e os clubes são uma paixão, é um facto, mas nada justifica agressões a jornalistas e isto já não é a primeira vez. Atravessa de forma mais grave ou menos grave os vários clubes, isto não tem cor clubística, embora haja alguns que têm mais tendência para este tipo de práticas. Estão mal habituados, enfim, mas isso são outras matérias que não são para aqui chamadas. Queria, enfim, deixar aqui essa nota de tristeza, porque o jornalismo é atacado por todos os lados. Nós comemoramos o 25 de Abril, ou o aniversário do 25 de Abril este ano, provavelmente iremos falar sobre isso, mas ainda há muita perseguição a jornalistas no exercício das suas funções. E, portanto, o jornalismo, uma grande conquista da liberdade foi a liberdade de imprensa, a liberdade dos jornalistas poderem exercer a sua função sem estarem sujeitos a este tipo de pressões e de intimidações e, portanto, todos os apelos são poucos para que haja ordem neste domínio. Por falar em futebol, também acho que estava na hora já que estamos a abrir, à hora que estamos a falar, provavelmente o Presidente da República vai, enfim, acabar com o estado de emergência, eventualmente, não sei se será assim, mas estamos em tempo também de abrir os estádios de futebol, que têm regras que permitem o controle das entradas, mais do que outros eventos até. Se abre a cultura, também se deve abrir o futebol, do meu ponto de vista. E, portanto, com regras, obviamente, apertadas, porque a doença ainda não acabou, o vírus ainda não foi embora, mas já há uma prática de um ano de experiência e que todas as instituições, e nomeadamente os clubes de futebol, podem organizar os seus eventos garantindo as regras de segurança. E, portanto, acho que as autoridades também devem aproveitar para organizar a abertura ou reabertura dos estádios de futebol. Muito bem, Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem. Pois eu ia falar aqui de um acontecimento que é um acontecimento positivo, mas que, na minha opinião, está mal tratado
ou seja, dá uma dimensão errada. E estou a falar do acontecimento do comboio histórico. O comboio histórico do Voga, que passou no último fim de semana, é uma boa iniciativa, como disse, portanto, mas é uma iniciativa extremamente poluente. Se é verdade que as 3 toneladas de carvão que disseram até inclusivamente 4, mas eu já fico só pelas 3. 3 toneladas de carvão queimadas em cada viagem corresponde a cerca de 8, 9 toneladas de CO2 emitido, expelido, portanto, para a atmosfera. Para recuperar este CO2, são precisas cerca de 8 a 9 árvores, que, numa vida útil de uma árvore de 100 anos, que é uma árvore, portanto, tem de ser de bastante longevidade para poder fazer esta recuperação de CO2, se não são necessários mais, e, portanto, acho que estes princípios deviam ser acautelados. E isto não estou contra a iniciativa. Aquilo que devia de ser acautelado e que a autarquia devia ter feito era ter arranjado um grande terreno, um local, onde sistematicamente plantasse árvores e dissesse às pessoas, educasse as gerações futuras de que temos de caminhar para a neutralidade carbónica, e a neutralidade carbónica faz-se se temos um acontecimento que traz, que é poluidor, vamos criar condições para absorver esse efeito nefasto. Mas a autarquia não fez isso e, portanto, na realidade, eu acho que o atual Executivo está muito voltado para o passado, para os combustíveis fósseis e para a mobilidade automóvel e, portanto, e o comboio a vapor, que são tudo acontecimentos que nos tempos... Não está generalizado o comboio a vapor, quer dizer, aquilo é um evento histórico, não me parece que agora vamos substituir as locomotivas por comboios a vapor. Não vamos, porque aquilo é um evento... seria... Pois, mas é um evento que, tanto quanto eu soube, é para continuar até maio, junho, no início, portanto, enquanto as condições atmosféricas permitirem de alguma chuva para fazer. E, portanto, há aqui um período e isto devia ser salvaguardado, porque é uma forma de educarmos as pessoas e dizermos que há problemas, porque, por alguma razão, aquele tipo de locomoção foi abandonado. Além de provocar fogos, é pouco eficiente energeticamente e, portanto, estão a ser sucessivamente abandonados. Até as grandes centrais de carvão estão a ser abandonadas por causa disso. Mas isto revela, portanto, alguma dicotomia, não é? E que, para uma Câmara, também temos de ter atenção que não foi iniciativa do atual Executivo ter um laboratório para a descarbonização. Herdaram do Executivo anterior, que tenta ter práticas demonstradoras do que de melhor se pode fazer na área do ambiente e da descarbonização e caminhar para o equilíbrio, portanto, nas emissões, há aqui um verdadeiro pontapé nesses princípios e entrar na cartilha velha, portanto, dos combustíveis fósseis e não do novo mundo que se quer mais sustentável e mais amigo e que as nossas atitudes sejam mais amigas do ambiente. E por isso, a única coisa que faltou aqui era uma iniciativa, uma ação ambiental ao lado daquela que tivemos, para dizer que estamos a acompanhar, sabemos que isto é poluidor, esta iniciativa tem interesse para lembrar os jovens do que era no passado, mas também temos de lhe dizer que é preciso ter um planeta mais limpo. E agora os assuntos que escolhemos para esta semana. Começamos pelas comemorações da Revolução dos Cravos, em sede de Assembleia Municipal. Dr. Paulo Matos, só ouviu os discursos? O que é que lhe pareceu? Não ouvi os discursos da Assembleia Municipal de Águeda, não estive atento, mas por acaso estive atento aos discursos que foram feitos na Assembleia da República. E gostou do discurso do Presidente da República? Gostei do discurso do Presidente da República, embora me pareça que, por vezes, alguns entendem que ele pretendeu passar determinada mensagem no sentido de nós olharmos para a história com os olhos de hoje. Por falar em história e no comboio histórico,
o revivalismo histórico, por vezes, pode ter algumas desvantagens. E, estando eu de acordo relativamente ao que o Gil referiu sobre a necessidade de explicar ambientalmente que o comboio histórico não é para regressar ao passado, que é enfim, uma forma de recordar tempos idos da nossa história que ninguém pode apagar. A história não se apaga, interpreta-se de acordo com os factos e não pode viver de invenção de factos. Essa mensagem foi também passada pelo Presidente da República no seu discurso. Penso que ele, em vez de optar por discutir temas da ordem do dia ou da espuma dos dias, pegou num assunto que tem sido muito enfatizado em Portugal, que é haver alguns grupos, e nomeadamente algum populismo também a este nível, que querem refazer a história. A história também não se refaz. Os factos não se repetem. E, portanto, nós tivemos uma história com determinadas características. Houve tempos na história do nosso país em que se valorizava a parte institucional, aquilo que se chama a espada, e as guerras e os eventos históricos, e há outra vertente, que é uma história mais social, mais económica, e nós devemos fazer um mix entre dois tipos de análise histórica. Nem devemos privilegiar a parte institucional, que também ninguém a apaga. Nós tivemos os monarcas que tivemos, nós tivemos o tipo de Estado que tivemos, 48 anos de ditadura, e temos hoje a democracia que temos, e a precisar de reforma também, não é? E portanto, esta ideia de que a história se vai refazer ou desculpabilizar o que de mal fizemos, isso é impossível. Nós temos que assumir a nossa história, não é? E o comboio histórico também é assumir a nossa história, e portanto, quem diz comboio histórico diz a valorização de todas as tradições, que não é preciso ser conservador para defender as tradições, não é? Aquelas que são boas devem ser mantidas e as que deixaram marca no passado devem ser recordadas. E, portanto, o Presidente, no fundo, quis dizer aos que querem apagar a história que não devem fazer isso, devem interpretar os factos no tempo em que eles aconteceram. E, obviamente, que ninguém pode esconder as suas convicções, não é? Perguntar hoje a um historiador de esquerda ou a um comunista como é que vê o Estado Novo, ele vê de determinada maneira. Perguntar a um historiador mais à direita como é que vê o Estado Novo, ele interpreta de outra maneira. Ora, nem está bem um nem outro. O que deve haver uma interpretação que tenha por base os factos que aconteceram. Nós vivemos 48 anos em ditadura, tivemos uma guerra colonial que foi altamente prejudicial para o país, para as famílias e para quem lá combateu, não é verdade? E com danos muito graves para o futuro e com danos que ainda hoje... Eu sou um produto da guerra colonial, porque os meus pais foram para produto a África. Da guerra colonial, não. Não, sou um produto do colonialismo, que os meus pais eram colonos. E, portanto, foram colonos, como milhares de portugueses foram colonos. Sim. Colonos são aqueles que vão para as colónias, obviamente não com objetivos de exploração, mas que procuraram outros mundos. Uns fazem-no imigrando. Procuravam uma vida melhor. Exatamente. Uns era dentro de Portugal, dentro de Portugal para as ex-colónias, outros era para o estrangeiro, não é? Claro, mas a guerra colonial foi o que foi. E, portanto, nós não devemos apagar essa história. Não temos que ter orgulho, nem ter euforias com os eventos da nossa história. Devemos interpretá-la e retirar dela aquilo que de útil podemos retirar. E nós retiramos hoje, em democracia, muita coisa de útil do que foi essa nossa história, não é? Nós, infelizmente, ainda temos hoje hábitos de pouca liberdade. Porquê? Porque tivemos 48 anos de obscurantismo e de falta de liberdade e de censura e de, como eu comecei o programa, de atitudes como ontem aconteceu num estádio de futebol, não é? De agressões a jornalistas. No passado tínhamos isso todos os dias.
E, portanto, há muita coisa hoje em democracia que nós temos que repensar, nomeadamente o poder local. Portanto, o Presidente lembrou a necessidade de nós não apagarmos a história, a ideia de deitar abaixo estátuas de figuras importantes da nossa história ou monumentos, como foi essa ideia peregrina de querer acabar com o padrão dos descobrimentos, etc. Portanto, foi essa mensagem que o Presidente da República quis passar. E todos os historiadores concordaram, porque foi um discurso bem feito, bem escrito, como ele, aliás, sabe fazer, mas eu também olho para esse discurso de forma crítica, embora compreendendo e elogiando e achando que ele foi brilhante, como sempre, tem sido, mas há assuntos importantíssimos a debater na sociedade portuguesa, não é? Como a reforma do sistema político, a necessidade de fazermos um consenso constitucional para rever a Constituição, a necessidade de discutirmos a regionalização que está por fazer, o debate em si mesmo, porque é uma autarquia que está prevista na Constituição para ser criada e ainda não foi, e toda a gente tem medo de falar nisso, quando o país ainda está demasiado centralizado e o poder local sofre, naturalmente, na pele os prejuízos do excesso de centralização ainda. Portanto, há muita coisa por fazer em Portugal, em termos de liberdade e democracia. Aliás, aquela coisa dos 3Ds, democracia, está por fazer o desenvolvimento, não é? Descolonização, democracia, já está feito. Em tese estão lançados os princípios, embora a democracia que tínhamos ainda deixe muito a desejar em muitas áreas. Aliás, basta ver a emergência dos populismos para nós constatarmos que a nossa democracia não está totalmente consolidada. Temos que ter alguns cuidados nessa área. Falta fazer o desenvolvimento, não é? E o desenvolvimento... Os populismos não têm a ver com a falta, com problemas da democracia. Tem a ver com as pessoas descrerem completamente no comportamento dos políticos e haver alguém que lhes diz o que as pessoas querem ouvir, que é o populismo, não é? E, portanto, isso é perigoso. Populismo de esquerda e de direita. Não, de esquerda e de direita. Nós temos dois populismos. Dois. Um de esquerda e são todos maus. Tudo o que é populismo é mau. Porque procura aproveitar-se das insuficiências da democracia para dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Não é? Generalizando tudo. Quando há coisas muito positivas, obviamente, ao longo destes 47 anos. E que devem ser salientadas. Dr. João Ladais, sabemos que esteve envolvido numa iniciativa do Partido Socialista no domingo passado. Ainda assim, pergunto-lhe, chegou-lhe algum eco da sessão solene da Assembleia Municipal? Antes de abordar essa questão, eu queria dizer aqui ao Paulo que sobre a regionalização eu discordo em absoluto. Eu acho que Portugal não tem dimensão para ter uma regionalização. Nós temos demasiado poder local, ou seja, demasiados órgãos pequeninos, muito pequeninos, e que não têm dimensão. Uma autarquia como a autarquia de Angra não tem capacidade, porque não consegue reunir o conjunto de técnicos necessários para se balançar a ações que se desenvolvem na Europa entre as chamadas cidades. Porque nós somos uma cidade à escala de Portugal. À escala europeia não somos cidade. Uma cidade à escala europeia tem 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. É isso que tem. As grandes cidades. Não. As pequenas cidades. As grandes cidades têm 8 milhões, 7 milhões, à volta disso. Não é? Pronto. Podemos ter 1 milhão, 2 milhões, muitas por aí. Nós temos um conselho para resolver nós temos, antes da cidade. Não, mas nós conselho ou cidade, nós em Águeda somos 45, 48 mil, portanto somos poucos, mas somos poucos em Portugal. E aquilo que nós temos de ter, eu acho que nós não devíamos procurar soluções do passado para resolver os nossos problemas. Devíamos procurar soluções de futuro. O que é que vamos fazer? Como é que nos vamos entender para governar isto melhor? Porque há alguns municípios, sobretudo nos países nórdicos, que voluntariamente se começaram a fazer uma trajetória de aproximação e resolver os problemas em conjunto. Porque estão próximos, porque
há economias de escala. Defendes a agregação de municípios? Defendo claramente a agregação de municípios. Com base em que critério? População? Não temos de ter um critério, temos de começar a criar afinidades e proximidades. Obviamente que tem, por exemplo, aqui a Águeda, Aveiro, a Albergaria, a Anadia, etc. Nós estamos todos próximos. Aquilo que tem de haver é um poder que funcione, porque aquilo que existia no passado, quando foi criada ia dizer modernização administrativa, mas não, mas esta divisão administrativa, nós estamos a falar de 1880 e qualquer coisa, em que as pessoas andavam todas a pé, ou de carro de bois, ou a cavalo. Agora temos a internet que nos põe a comunicar com tudo. Temos estradas, temos vias que podemos dialogar muito mais. Obviamente que também aqui o poder teria de ser exercido de uma forma diferente, mais cooperante, etc., com a população. Mas nós não temos tanta necessidade de ter o poder. Lembremos que as juntas de freguesia existiam porque era preciso ter um representante do povo próximo das populações. Mas agora a população está próxima do poder através de todos os meios que tem. E temos que começar a pensar, devemos pensar a cidadania que queremos para o século XXI, que é o século em que estamos, não com base nos modelos do passado. Sim. Porque a regionalização é claramente um modelo do passado. E nós estamos a dividir aquilo que já é muito pequeno. Não há nenhuma região espanhola que seja mais pequena do que Portugal. Até quem diga que Portugal podia ser uma região de Espanha. Região de Espanha, exatamente. Pronto. Mas sobre aqui a pergunta que foi colocada, pois andei aí numa ação a visitar... Aliás, o Gil está em campanha, não é? Estamos aqui em desvantagem. Estamos em desvantagem? Porque eu não ando em campanha, o Gil está em campanha. Mas o que é que isso tem a ver contigo? Okay? Tem a ver com o nosso debate, quer dizer, tu tens uma forma de abordagem agora, ou terás tendência para ter uma forma de abordagem diferente do habitual. Eu estou no mesmo plano. Não sei se estás. Não estou a fazer campanha. Não estou a fazer campanha. Eu acho que tu mudaste mais de registro do que eu. Não consta. Mas diz lá. É o que me consta daquilo que eu ouço lá fora. Mas diz lá qual é a tua leitura, então, sobre os discursos do 25 de abril. Mas eu estava a dizer que andei a fazer uma ação e assim, andei a visitar alguns projetos de orçamento participativo que ainda foram lançados no mandato anterior e que são recém-concluídos, não é? Portanto, foram concluídos, ou estão a ser concluídos 4 anos depois, não é? Portanto, muito para além daquilo que Parque Botânico, desculpem, Parque Botânico de Valdemingos também foi... Começou, também teve apoios do... Sim. E tem apoios... Estou a falar nisto porque saiu uma reportagem há dias no Público sobre essa obra, que é interessantíssima. Sim. E tem ali uma movimentação muito grande e que envolve a comunidade cigana, que é muito importante. Envolve a comunidade cigana. Inclui, portanto. E envolve a comunidade toda e tem um trabalho muito interessante em que... Isso vem ainda do teu tempo ou foi a junta de freguesia, do Paulo Seara? Não sei. Aquilo foi um projeto que foi discutido entre a Câmara e a Junta de Freguesia. Era o Paulo Seara o presidente. Paulo Seara, exatamente. Portanto, primeiro começou com a Junta de Freguesia, depois foi um grande envolvimento e é daqueles verdadeiros projetos de envolvimento da comunidade e que tem algumas ideias muito interessantes, na minha opinião. Agora, aquilo que é pena é que eles tenham estado desamparados e tinham até bastante dinheiro, porque eles lançaram-se aos orçamentos participativos nacionais e conquistaram bastante dinheiro, mas não é uma organização informal que consegue dinamizar projetos de envergadura já que estava ali. É muito liderado lá pela Associação Cultural e Criativa de Valdemingos. Sim, exatamente. E aquilo é pena que só agora, próximo de eleições, é que a Câmara se tenha lembrado de apoiar o projeto e de se envolver. Se calhar é como tu andas a visitar os projetos eu agora em tempo de eleições. Ponto. Ando porque sou candidato. Ando e dou conhecimento público porque sou candidato. Porque já andei a visitar outros, já percorri outros. A malta da Câmara não tem alternativa, tem que governar a Câmara ao mesmo tempo que está em período pré-eleitoral, menos que se suspenda a atividade governativa, isso não pode ser.
Compreendes o que eu quero dizer com isto? Pronto, mas aquilo que não pode... É intransponível. Eu vou abordar isso daqui um bocadinho, mas aquilo que... Parece que o Sr. Presidente anda muito nervoso, não é? Parece que houve aí algumas candidaturas que o deixaram nervoso. E eu gosto disso, de deixar nervoso. Tu não és candidato à Câmara, quer dizer, sou candidato à não Assembleia. sei porque é que ele anda nervoso. Candidato à Assembleia e disse-o aqui, disse-o pela primeira vez, que a minha escolha para candidato à Câmara era o Francisco Vitorino, há 4 anos atrás, porque entendo que ele tem condições... Andaste aqui a enganar-nos, porque já tinhas isto previsto e tal. Não Estes 4 anos, já há 4 anos... Não tinha. Não tinha e eu tenho um projeto na entidade onde estou. A entidade tem um projeto, do qual eu sou Tu disseste sempre que apoiarias um projeto em que acreditasses e, por vistos, é o mesmo. Dá 4 anos. Eu apoio o desenvolvimento de ideias com as quais eu estou identificado e que o Francisco Vitorino também está identificado. Porque aquilo que eu assisti, e confesso que me senti enganado, porque eu achava que as pessoas que estavam comigo até comungavam de muitas das ideias que tinha. E eles por dizem exemplo, o contrário. Estou a dizer o que eles dizem. Desculpa. Olha, estas aqui assim, por exemplo, de sustentabilidade. Okay? Olha, só um pequeno pormenor. Fez-se uma rede de rega e de incêndios que está na Baixa, que dá para regar os jardins todos e, portanto, deixamos de utilizar água tratada, e também está nos bombeiros para suportar quando é necessário para os incêndios. E essa rede trouxe até aqui à rotunda do Canhão, para ter continuidade para os jardins da piscina, que são uns grandes utilizadores de água para a rega. Portanto, isto do verão consomem muitos metros cúbicos. Não foi continuada essa rede. E isto é meter um tubo e ligar até mais acima. E isto diminui, além do impacto hídrico que tem, não deixa de se pagar água à Adra, e ambientalmente é muito mais sustentável uma atitude destas. E, portanto, estas pequenas coisas demonstram que não há sensibilidade para os problemas ambientais. Eu não estou contra o projeto do comboio, que, como disse aqui, mas... É uma questão de operatividade. Não é A operatividade tem que ter por detrás a ideia de sustentabilidade. Mas e não é só... os quais são os programas valores... políticos têm. Quais são os... Não é, aqui não é programa político. É aquilo que se executa na prática. Qual foi a sustentabilidade que foi preocupação tua quando se instalou a Sacti no Parque Empresarial do Casarão, que é uma indústria altamente poluente? Não é altamente poluente. Não foi isso Desculpa. que saiu na altura, mas... Não, mas saiu por quem? Okay? Se me disseres assim, é altamente... é uma grande Estamos consumidora... a falar da fundição. Desculpa. É uma grande consumidora de energia. Estamos de acordo. Estamos de acordo. É uma grande consumidora de energia. Agora, Mas em termos... para isso já há medidas para a alta tensão. Não, ou mas baixo. agora não. Muito é alto, muito Muito alta tensão, claro. Poderemos Parece que há um projeto sobre isso. Poderei falar sobre essa situação. Eu, como não percebo nada de energia, não sei. Mas posso, eu Mas conheço algumas percebo coisas. de energias renováveis, que é agora o Exato, assunto da eu conheço moda. algumas coisas. Mas a Sacti tinha e tem as melhores tecnologias disponíveis no mercado. E o seu impacto em termos de qualidade do ar não existe em termos de parque empresarial. Não se ouviu ninguém dizer que há qualquer problema. Porquê? A empresa também já não é o que era previsto que fosse. Desculpa, mas se... não, a primeira fase está concluída. Sim. E... Mas não a sei área se não sabes. utilizada, não é? Exato. Isso era a a área evolução. enorme de terreno. Isso era a evolução. Agora, não sei se sabes, mas agora não se chama SACT, chama-se APICO. A APICO Aida está a trabalhar 3 turnos. Okay? E tem cerca de 170 pessoas a trabalhar lá. Mas aquela envolvência, Gil, aquela envolvência que essa empresa ia ter com a sociedade civil... certo. Não foi um problema da Câmara, se calhar, foi um problema da empresa. Não sei. Não. O mundo mudou. Okay? Mas o mundo... Desculpa, quantos anos tem a SAC? Lá, no parque? Não, desculpa. A mudança para carros elétricos, quando é que se começou a verificar? Fortemente. Okay? Sim. E a SACT,
O projeto da SACTI estava alicerçado e começava com o fazer componentes para a indústria automóvel. Sim, eu recordo-me disso. Gasolina e gasóleo. E aquilo que se está a notar neste momento é uma desaceleração nessa área que está a provocar que a SACTI procure outros mercados, para poder entrar com os produtos. A relação entre o presente e o passado é a linha... É muito tenue. Exatamente. Okay? Já agora tem uma outra coisa. Também houve problemas a nível do sócio internacional, do dono do são grupo, imponderáveis que surgem. que aconteceu. Agora, sobre questões ambientais, a SACTI, embora seja altamente um dos maiores consumidores de energia, é uma indústria limpa. Okay? Com certificações, eu penso que não haverá em Águeda empresa com tantas certificações em tantas áreas como a SACTI. Sim, isso. Na altura falava-se em indústria branca, não é? Exato. Desculpa, é uma fundição que é branca por dentro e branca por fora. E os funcionários vestem de branco. Não há isto. A ideia que temos das fundições... Eu só referi isso porque há imponderáveis nos projetos. Agora, o princípio tem que lá estar, o da sustentabilidade. Exatamente. Que era aí que estávamos. É o discurso do 25 de Abril. Obviamente, eu não assisti, mas aquilo que me chegou foi que o Sr. Presidente fez um ato de campanha eleitoral É candidato também, parece? Pois, saberás melhor não, do que eu vejo na comunicação social. Sim, foi homologado o nome de Jorge Almeida pela Comissão Política Nacional do PSD. E fez da sessão do 25 de Abril um comício. Na realidade, eu acho que quem precisa... Já disseram que aqui o nosso programa também se está a transformar em comício? Pode ser, mas isso há... Mais do teu lado, porque eu, como não sou candidato, não faço comício. Mas fala-se que foi convidado para ser candidato e que recusou. Pois, mas isso o que se fala não interessa. O que interessa é o que eu disse. Eu disse aqui, e reitero, que não estava disponível para nenhum cargo político autárquico. Isso não quer dizer que não tenha sido convidado. Eu mantenho o que disse e não digo mais nada para além disto. Mas foi convidado ou não foi convidado? Eu disse aqui que não estou disponível para nenhum cargo político autárquico. Mas foi convidado. Não tenho que falar em conversas privadas que vou tendo, mas convidado não fui. Não foi? Não. Nem posso ser, Gil, nem posso ser, porque se eu declaro que não estou disponível, não faz qualquer sentido que me andem a convidar. Quer dizer, pronto. Ganhei não um faz almoço, qualquer sentido. Paulo. quando me pagarem, disseram-me que tu serias um candidato à Assembleia Municipal. O problema eu apostei que não, confiei na tua palavra. E, portanto, diz muita coisa, embora eu também diga, como o Gil diz, não perdi os meus direitos de poder abraçar qualquer atividade política. Em termos locais, autárquico, cargo político local autárquico, não, eu declarei-o, portanto não. Eu nesta tribuna, eu não alterei a minha posição. Eu vejo os comentários e estou a falar nisso sem qualquer... Irão aumentar. As pessoas acham que a partir de certa altura é um comício. Não é? Eu não vou deixar da minha parte que tu faças um comício. Eu sempre fui crítico aqui, assim, à atitude da Câmara em diferentes áreas. Por exemplo, aqui hoje, acho que há uma parte que está bem, acho que há outra que está mal. Nós devemos ter essa postura. Dizer o que está bem e o que está mal. Aquilo que se parte do Sr. Presidente da Câmara é que ele sente-se incomodado com alguém que tem posições diferentes. Porque... Tu também tinhas, Desculpa. Gil. Quem está no poder tem esse... Desculpa. Eu tinha... Também te incomodavas com quem tinha posições diferentes, é normal. Não, desculpa. Eu discuti... Ouvias, eu lembro-me que tu ouvias as pessoas. Sim, nunca calei ninguém, nunca tentei calar ninguém, ok? Eu posso discutir opiniões e tive discussões, algumas delas que eu acho que até ultrapassei os limites com as pessoas, claro. Ok? Ninguém é perfeito. Até admito isso, ok? Mas, não era numa questão de ponto de vista daquilo. Não é para calar. E aquilo que me parece é que o Sr. Presidente da Câmara está muito incomodado com aquilo que eu digo aqui e aquilo que desejaria é que o programa acabasse. Okay? Porque ele não suporta este. Okay? Não somos assim tão importantes, eu acho que não é essa Desculpa. a questão. Desculpa. Vamos lá ver.
cada um tem... A verdade é que, vamos lá ver, tu estás aqui num fórum que outros candidatos não têm. Certo. Tens uma possibilidade maior do que outros. Eu ainda Poderes dizer eu estou disponível para ser candidato e o meu nome foi aprovado pela Conselhia, mas ainda precisa de ser ratificado pela... ainda não está preto no branco? Não, isso tem, pela distrital e pela nacional. Vamos lá ver. E o Sr. Presidente da Câmara, tal como eu e como todos os presidentes, vão ter palcos privilegiados para falar. Estão no poder, Estão no poder. E suspenderem daquilo que eu conheço, vão exorbitar as suas funções, okay? Para poderem mostrar mais. Rogério, sabes o que é que faz falta aqui em Águeda? Um polígrafo, para ver o que é que as pessoas disseram há uns anos, relativamente... Estava sempre no vermelho, pá. Estava sempre no vermelho. Bem, mas, voltando ao discurso, aquilo que eu ouvi foi que fez um verdadeiro comício. Portanto, eu acho que aqui, na realidade, é algum incómodo, não é? E não se sentir confortável face à situação que que se vive no momento e à proximidade, de eleições. Não faço ideia. Mas foi aquilo que me chegou, porque eu também não ouvi. Jorge Almeida, na verdade, falou cerca de 15 minutos e passou a maior parte do tempo a elencar obras que foram realizadas durante este mandato, escutando cerca de 13 minutos com essa listagem. Nos preparativos para as eleições locais, daqui a 5 meses, ficou a saber-se que o CDS repete a candidatura de Miguel Vidal de Oliveira como cabeça de lista à Assembleia Municipal, que Cláudio Afonso e Luís Grilo corporizam as candidaturas do Bloco de Esquerda à Câmara e Assembleia, respectivamente, e que a CDU, que escolhe estrategicamente o dia 25 de Abril para apresentar candidato, desta vez não o fez. Dr. Paulo Matos. Sobre candidatos à Assembleia Municipal, e à Câmara? Todos os cidadãos que estejam no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, como se costuma dizer, podem ser candidatos à Assembleia Municipal. Mas era expectável que Miguel Vidal de Oliveira fosse outra vez cabeça de lista pelo CDS à Assembleia Municipal e estes nomes de Cláudio Afonso e Luís Grilo... Pelo menos o Miguel Vidal é um militante do CDS. Quer dizer, não foi preciso ir buscar um estrangeirado ou um tresmalhado, digamos, político, não é? para o cargo de presidente, ou para se candidatar ao cargo de Presidente da Assembleia, como o fizeram relativamente à Câmara. Exatamente. E que já aqui escalpelizamos, eu pelo menos não acho piada nenhuma essa forma de transumância política, que é o termo que eu gosto mais de utilizar. São pessoas respeitáveis, e aliás o Miguel é uma pessoa muito bem preparada, não é? E que pode fazer um bom lugar na Assembleia Municipal. Agora, isso depende dos resultados eleitorais. O Gil agora está nessa vertente e vai sentir mais na pele, porque só será Presidente da Assembleia Municipal se depois, no arranjo das forças políticas com assento no nosso Parlamento local, que é a Assembleia Municipal, as candidaturas que forem a jogo, ele a ganhar, não é? Depende. Mas, Paulo, eu estou perfeitamente tranquilo. Mas eu não digo que não. Porque se não for, eu acho que quem perde é a Águeda. Perdemos todos. Eu acho que estás tranquilíssimo, só estás deslocado. Eu pessoalmente ganho, ok? Ó Gil, eu acho que tu estás tranquilíssimo porque tens um estofo e uma capacidade política que é reconhecível. Agora, estás deslocado, quer dizer, tu não és de perfil deliberativo, eu já aqui disse, és um executivo. E há até quem diga, o Gil não se candidata à Câmara porque tinha medo de perder. Pronto, há quem diga isso. Exatamente. As pessoas falam e nós temos, no fundo somos eco também. Sim. Eu estou convencido que tu não és uma pessoa de medo, de medos, enfim, não vou muito por aí. Agora, que é uma candidatura, enfim, não era esperada, não é? Não era esperada do ponto de... A Assembleia Municipal. Mas tu sempre disseste que estavas de surpreender. Às vezes pela positiva, outras vezes pela negativa. Mas a minha candidatura não é positiva, ou é negativa? Penso que não. Vamos lá ver.
Eu já aqui disse o que é que penso sobre isso. Ok, não é? Tu estavas tens que determinada visão certo. da Assembleia que não é compatível É. com agora candidatares, porque tu não vais conseguir, a menos que lutes para mudar a lei. A lei autárquica é como é. Desculpa. Os poderes da Assembleia são os que são. Desculpa, os poderes não são é? os que são. E são fiscalizadores do Executivo. Claro. Até é bom ter no Executivo alguém de sinal contrário. Certo. Como nós fizemos. Eu era de um sinal político e Houve algum presidente do problema? órgão fiscalizador. Não, houve uma algum problema? coabitação. Certo. Se não exemplar, pelo menos fizemos por isso e toda a gente ganhou com isso. Quer dizer, agora, pronto, é uma atitude, uma candidatura de risco, não é? O Gil gosta de assumir essas candidaturas de risco Eu acho que e é o que é. política Assim, sem tem risco. opositores à altura. Política sem Pelo menos já risco são não conhecidos existe. dois opositores, Miguel Vidal Oliveira e Luís Grilo. Sim. Ainda não é conhecido o cabeça de lista do PSD à Assembleia PSD, Municipal, temos que exatamente. aguardar. Sim. Do Pois, PSD e do Movimento Partido da Terra. Pois eu o Luís Grilo eu não conheço tão bem, não tenho opinião. O Miguel Oliveira, sim. E daquilo que conheço só tenho a dizer bem. Ele partilhou a cadeira de vereador durante o mandato e aquilo que eu tive da parte dele foi sempre uma colaboração em prol do Conselho, em que era muito atento. E rigoroso na análise. Muito, estou a dizer, muito atento, Estudioso. rigoroso, que me completava em algumas áreas, inclusivamente, portanto, nesse rigor que sempre tentámos ter, que eu tentei ter sempre no Executivo. E penso que a relação que tivemos foi para além de vereador-presidente, e a separação política, inclusivamente, esbateu-se. Porque, aliás, é meu entendimento que quando estamos aqui a exercer uma função num Conselho, a partir do momento em que somos eleitos, temos as nossas opções, mas sempre que elas possam ser conjugadas para o melhor do Conselho, devem ser adotadas. E isso aconteceu. Eu lembro do Miguel ter feito algumas propostas em que oposições noutros lados também fizeram e que foram chumbadas e que, no caso da Agda, não foram, porque eu achava que elas eram positivas, portanto, para as pessoas e não era pela motivação da cor partidária que iria chumbar. Então, para as notas finais, Dr. Paulo Matos. Uma nota final, só para dizermos que há um tema importante que devemos discutir futuramente, que é o futuro das cidades pós-Covid. Já temos aqui abordado muitas vertentes. Deve haver essa preocupação. Não é? O que é que a Agda quer fazer, e as cidades estão a ser repensadas relativamente à mobilidade, relativamente a uma série de áreas em que nós temos que aprender a viver de outra maneira. Portanto, este é um tema relevante. Aliás, eu sei que o Gil gosta destes temas e eu também. E é isso que, pela positiva, deve ser discutido nos próximos tempos, inclusive pelos candidatos autárquicos. Não é? O que pensam para a cidade pós-Covid? Como é que vamos organizar os espaços urbanos? Como é que vamos evitar que as pessoas se aglomerem? Portanto, isto implica uma reorganização total quer do território urbano, quer da relação entre o urbano e o rural, quer das estratégias para o turismo, os percursos turísticos, como é que devem ser organizados. Portanto, há uma série de matérias muito interessantes, com a sustentabilidade por trás, com as preocupações ambientais. Sustentabilidade, enfim, não vou para aqueles nomes pomposos das cidades dos 15 minutos e etc., porque isso é tudo muito lindo. Temos é que, na prática, e com a digitalização, com as novas tecnologias, tentar construir cidades novas. Mas isso também implica mentalidades novas, que nós ainda não temos, ainda somos muito conservadores em muitas áreas, e nomeadamente nestas, da organização das cidades. Os autarcas têm que ser modernos, têm que estudar mais, quer dizer, têm que ler mais, não precisam de fazer tantas viagens como o Gil vai fazendo para ver como é que se faz. Agora não faz. Basta ir aos sítios certos e copiar bons exemplos que sejam efetivamente execuíveis, porque uma coisa é uma cidade grande, com os milhões de habitantes que o Gil fala, e outra coisa é aqui a cidade de Águeda e as cidades médias, ou pequenas e médias,
que tem que ser, temos que, em escala, temos que adaptar esses bons princípios à nossa cidade. Portanto, isto é um tema relevante e é uma nota final de desejo para que os programas autárquicos tenham linhas de rumo para esta área. Como organizar a cidade pós-Covid. Esta área é de grande interesse para mim e, portanto, eu continuo interessado. E tem aqui... Nós estamos a gravar este programa e, quando ele for para o ar, eu falei no dia anterior, numas conferências sobre mobilidade, onde vou abordar a bicicleta e a cidade do futuro, onde tem a ver efetivamente, não só com a bicicleta, mas com a organização do espaço. Porque aquilo que se passa noutras cidades, e já um pouco em algumas cidades do mundo, e nós temos de ir ver as grandes cidades também, porque são essas que fazem as grandes mudanças e catapultam as outras. Eu sei que o teu modelo é Singapura, mas Singapura é Singapura, não é Águeda. Desculpa. Nós temos de ver as grandes cidades e o que é que elas fazem e depois adaptar à nossa escala e àquilo que é possível. Singapura foi uma cidade que me marcou, efetivamente, pela sua organização do poder, e posso dizer que marcou significativamente. Mas também outras cidades, também Tampere e a organização que tem, e muitas outras que têm novos modelos. Ainda hoje, por exemplo, estive a falar com um jovem... Então, o conceito da cidade inteligente, não é? Tampere, não é? Uma cidade inteligente é feita de pequenos... Mas já precisa de pessoas inteligentes a geri-la. Exatamente. Senão... Se não tiver um poder autárquico que seja inteligente e que puxe... Lá se vai a inteligência toda. Pode-se tentar comprar inteligência. Ou seja, compra-se isto e diz que é inteligência, não sei quantos, mas isto, mais do que comprar, é fazer brotar dentro da terra. Mas aquilo que eu estava a dizer, eu tive hoje com um jovem que é recém-licenciado de design, na Universidade de Aveiro, que fez o desenvolvimento de uma bicicleta, uma bicicleta elétrica e speed bike também. Speed bike são aquelas bicicletas que andam até 45 km/h e que vai para a Finlândia e que tem a esposa, a namorada, a trabalhar em Alto, portanto é um grande centro de design finlandês. E, sinceramente, tentei e fiquei com os contactos, porque, se puder, irei lá fazer uma visita, porque aquilo que se trabalha neste momento, já nesses países, vai muito além daquilo que nós fazemos. E aquilo que nós temos de fazer cá, no espaço das cidades, é, efetivamente, ir ver para implementar cá, para diminuir o gap temos com o intervalo que temos com a Europa. As coisas a Portugal chegam quase com 10 anos de atraso. Há outro debate aqui acoplado a este, para isso é preciso dinheiro. Como é que os dinheiros vão ser... É muito mais estamos vontade. Numa crise brutal aí à porta. É preciso muito mais vontade e vontade política, resiliência para fazer as coisas do que dinheiro. Muitas coisas as coisas mais difíceis de fazer são mudar os comportamentos. Sim. E as são as mais baratas. Okay? E por isso há aqui há muita coisa para fazer. A mobilidade é uma delas, a mobilidade entre as cidades, e obviamente, e mais uma vez, não vai no sentido dos combustíveis fósseis, vai da mobilidade suave. A cidade, dos 15 minutos tem alguns princípios que devem ser sempre que possível aproveitados para aplicarmos, porque são conceitos que se baseiam nas novas tendências mundiais, que é sustentabilidade, equilíbrio ambiental e digitalização, que está aí, como disseste. Talvez na próxima semana possamos recuperar este tema à boleia de uma entrevista que publicaremos na primeira edição de maio. Não vai ser o Gil de Speedbike. Não tenho, mas estou a pensar em comprar um. Ponto final na última Tribuna Soberana de abril, todas as quintas, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Os assuntos capitais do município e do país. Boa noite e bom fim de semana.